O Marcelo Vitorino falou: conhece a hipótese em que Moisés e Akhenaton são a mesma pessoa? Qual a aceitação dessa ideia entre os estudiosos? Conheço e a aceitação é nula. Existe uma discussão. Essa ideia de que Moisés e Akhenaton sejam a mesma pessoa, ela realmente a aceitação é nula. Há mais tempo, algumas décadas, principalmente no início ali do século XX, nas primeiras décadas do século XX, quando Freud estava escrevendo, por exemplo, existia uma suspeita de que Moisés pudesse ter sido influenciado pela chamada revolução, heresia de Amarna, que é essa mudança cultica feita pelo Akhenaton. E aí, como essa reforma cultica ela é centralizadora em um único Deus, e muita gente chamou isso de monoteísmo por muito tempo, mas eu não acho que é uma ideia, não acho que é uma palavra muito boa, eu não acho que é uma palavra muito boa nem para a religião do Israel antigo, mas assim, é realmente uma concentração cultica em um único Deus, sem negar a existência de outros e sem interromper o culto doméstico, por exemplo, para outros deuses. É mais uma questão oficial. Você concentrar o sacerdócio que tem mais poder, o sacerdócio mais de efeito e financiamento nacional para um deus específico, que antes eram os sacerdotes de Amon, estavam ganhando muita proeminência, muito poder, e aí ele passa isso para um culto específico em que ele é o sumo sacerdote do negócio, ele é o pontífice máximo, por assim dizer, para usar esse termo romano, que é o culto do Aten, ou do Aton, que é o disco solar, beleza. E aí, Moisés, por ter estado no Egito, poderia ter tido alguma influência disso. O Freud, no Moisés e o Monoteísmo, fala sobre isso. Mas isso também está bem descartado, até porque a ideia de que Moisés é uma figura histórica é algo que é muito disputado hoje, né? Eu acredito, inclusive, que a maior parte dos especialistas que estudam esse contexto, esse período, tendem à ideia de que Moisés não existiu, de que é uma figura ficcional produzida muito posteriormente. Alguns apontam até o período helenístico, assim, mas eu acho que entre o pós-exílico e o período helenístico, não sei. Então, assim, se você não tem nem... Se você não sabe nem se Moisés sequer existiu, né, como falar que Moisés foi influenciado por Akhenaton? Então, hoje em dia, essa hipótese não é corrente, não. Inclusive, eu vejo... depois a gente pode fazer... Eu acho que esse ano sai isso, uma discussão sobre monoteísmo na Bíblia, a partir de uma reflexão sobre a religião do antigo Israel em comparação com o resto dos textos religiosos de Canaã, Mesopotâmia e Egito, porque me parece que essa concentração cultica em Yahvé é um produto de um monarca muito posterior aos tempos do Moisés, né? Independente de Moisés ter existido ou não, essa figura estaria situada entre 1500 e 1300, mais ou menos. Os reis ali do 7º século antes de Cristo, então vamos pôr aí, a gente já está talvez quase 1000 anos, uns 700 a 1000 anos depois dos tempos em que Moisés teria existido. Para mim é nesse contexto que começa a ter uma concentração cultica em um dos vários deuses ali da região, que era Yahvé. E é uma medida, isso acontece provavelmente assim, eu estou ainda também com a cabeça aberta, assim, ponderando sobre várias possibilidades, lendo bastante sobre isso nesses últimos meses, mas me parece que o que eu acho que é mais plausível no momento é isso, que é uma medida política dos tempos ali mais ou menos de Josias, de concentração, uma questão de centralização política na figura do rei e uma concentração cultica que acompanha essa medida, de forma em que você consiga concentrar, né, o governo, tanto religioso quanto político, que isso não tem tanta diferença na antiguidade, essas coisas estão bem misturadas, em Jerusalém. E isso provavelmente acontece antes dos textos da Bíblia, das versões que a gente tem das histórias bíblicas serem compostas. Enfim, é um tema bem complexo, vou deixar para discutir isso depois num vídeo. A Aline falou que existem textos apócrifos do Antigo Testamento? Sim, e depende de... Você pode chamar de... O que você chama de apócrifo depende. Porque, por exemplo, os protestantes costumam chamar de apócrifos textos que os católicos chamam de deuterocanônicos. Então, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus e tal. Eclesiástico. Só que existem outros livros que não são canônicos para os católicos também, nem para os ortodoxos, nem para os católicos ortodoxos orientais, nem para os protestantes, e que são apócrifos e são livros escritos antes do Novo Testamento. Então são geralmente classificados como apócrifos ou pseudepígrafos, enfim. Então um exemplo disso seria o livro de Enoque. O primeiro livro de Enoque é um livro anterior ao Novo Testamento,
Então ele seria tipo um apócrifo do Antigo Testamento, mas não é canônico nem para os católicos, nem para os ortodoxos. Ele é católico para os ortodoxos etíopes, né? Para a igreja Tauedo, a igreja ortodoxa etíope, o primeiro livro de Enoque é canônico, mas para as outras não. Então o que você chama de apócrifo ou não depende da sua perspectiva, né? Da sua comunidade de fé ou coisas do tipo. Mas tem vários. Inclusive tem um site que chama Early Jewish Writing. Early Jewish Writings. Que tem vários aqui, ó. Quer ver? Esse site aqui, ó. Early Jewish Writings. Em que você tem aqui a Tanar, né? Que os livros são considerados autoritativos, né? Pelos judeus. Que é exatamente, na verdade, né? Em termos de texto, o Antigo Testamento das Bíblias protestantes. Aí você tem os deuterocanônicos. Inclusive ele colocou entre os deuterocanônicos alguns que são canônicos para os ortodoxos, né, orientais, e tem os pseudepígrafos, alguns não judaicos. Aí você tem Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Apocalipse de Adão, Testamento de Adão, Vida de Adão e Eva, a Carta de Aristeias. Aqui já não é exatamente um livro, assim, se bem que se Carta de Paulo é um livro do Novo Testamento, por que a Carta de Aristeias não poderia ser um apócrifo do Antigo Testamento, né? Mas enfim, você tem uma série de 2º, 3º e 4º Baruque, 1º, 2º, 3º Enoque, Macabeus até o 5º, e aí tem também aqui alguns textos dos... Ah não, aqui não tá, né, ainda. Você tem textos do Filo de Alexandria, aí são os autores que a gente conhece quem são, né? Então você tem o Filo de Alexandria, o Flávio Josefo e alguma coisa aqui do Talmud também. Então uma boa ferramenta aí para quem tem interesse nesse assunto. Ettore falou aqui, sobre os 7 dias da criação do mundo, Bíblia, Gênesis, alguma explicação sobre o que um dia realmente significa? Um dia realmente significa um determinado período de tempo específico, algo como uma era? Em geral, a palavra dia, conforme aparece ali no texto, significa realmente dia. O dia que você tem um pôr do sol e um nascer do sol. Só que os dias da criação ali não tinha o sol, porque o sol é criado no quarto. Então como é que você define exatamente um dia de criação? Eu acho que isso não estava muito na cabeça do autor. Ele estava usando essa ideia de dia sem nenhuma referência cronológica muito precisa. É uma história simbólica ali de criação que faz uma série de paralelos com a edificação de um santuário, né, da dedicação de um santuário a um deus. Esse é outro tema interessante de fazer um vídeo, né? Sobre o Gênesis 1 especificamente, a história de Gênesis, a primeira narrativa de criação ali, Gênesis 1, primeira na sequência da Bíblia, né? Não necessariamente cronologicamente, porque ela é mais tardia do que outras. Mas a narrativa de Gênesis 1 sobre a criação do mundo, ela faz um sentido no contexto do Antigo Oriente Próximo muito interessante. Essa ideia de buscar se o dia é 24 horas, ou se é uma era, ou uma era geológica, isso já é uma questão século XVI para frente, principalmente, em que você vai ter uma leitura mais, sei lá, algo racionalista, né, proto-científica ou científica da Bíblia, em que os caras estão com esse tipo de atenção, de identificar o que na Bíblia casa com os estudos de ciência moderna que eram feitos na época. Então, por exemplo, o Buffon, que é um tudólogo, né, mas um filósofo e filósofo natural principalmente, escreveu muito sobre biologia, que na época era história natural. Enfim, esse cara francês, ele propunha que os dias de Gênesis eram as eras geológicas, que são observadas por estudos empíricos, né, da natureza. Mas assim, isso é uma coisa muito tardia. Nos tempos ali do Antigo Oriente Próximo, quando esse texto foi composto, isso não era uma preocupação. O tipo de discurso que sobressaía não era o tipo de discurso que a gente conhece hoje como científico. Então toda essa conversa é uma conversa muito moderna.